O mundo mente para você, todos os dias, com palavras bonitas, conselhos falsos e promessas que te mantêm pequeno. Dizem que o bem vence, que a paciência recompensa, que o tempo cura tudo. Mentira. O tempo cura o que sobra depois que os fortes já venceram. E os fortes não esperam, eles decidem. Você sente isso, não sente? Aquela raiva silenciosa depois de ser desrespeitado. O nó na garganta quando a resposta perfeita vem tarde demais. A sensação de que o jogo começou sem você e todo mundo já sabe as regras, menos você. Bem-vindo à realidade. Aqui a virtude sem estratégia é fraqueza e a calma sem poder é prisão. 2026 não é o ano dos filósofos de mármore, é o ano dos estrategistas de carne e sangue, dos que unem frieza e clareza, dos que entendem que o mundo não recompensa os bons, recompensa os preparados. Maquiavel escreveu o Manual do Poder. Os estoicos ensinaram a dominar o caos interno, mas o erro é escolher um lado. Você não precisa decidir entre ser bom ou frio. Você precisa ser inteiro, calmo como um monge, estratégico como um rei. Dominar o mundo sem ser dominado por si mesmo. Controlar o externo sem perder o interno. É aqui que começa o jogo. E se você continuar assistindo, vai entender como transformar o silêncio em arma, a raiva em direção e o medo em domínio. Mas atenção, esse conhecimento não é para todos. Alguns vão assistir e esquecer, outros vão mudar para sempre. A pergunta é: você vai só ouvir ou vai entrar no conselho? Escreva nos comentários: eu decido agora, porque esse é o primeiro passo para nunca mais ser manipulado. Você não está fracassando por falta de inteligência. Está fracassando porque decide tarde demais. Desde pequeno te ensinaram a esperar, a ser paciente, a acreditar que o sistema é justo. Mas o sistema não é justo, ele é programado. Programado para premiar quem decide rápido, quem age antes dos outros, quem enxerga o tabuleiro inteiro, enquanto os demais ainda estão escolhendo peças. E adivinha? Enquanto você pensa no que é certo, o outro lado já decidiu o que é útil. Olhe em volta. Quem realmente manda não é o mais sábio, é o mais calculado. O chefe que leva crédito pelas suas ideias, o amigo que usa ironia para te diminuir, a mulher que te desarma com silêncio e te deixa perdido. Eles não são mais inteligentes, são mais estratégicos. Eles entendem a regra mais antiga do poder. O mundo pertence a quem age sem pedir permissão. E é aqui que o Conselho das Sombras entra. Não para te transformar em alguém cruel, mas em alguém inevitável. Imagine ter um ponto eletrônico na mente de Maquiavel, Casanova, Musashi e Nietzsche. Respostas que cortam como lâminas, palavras que viram o jogo em segundos. Sem medo, sem hesitação, sem filtros. Eles tentam te manter dócil com frases como: não leve para o lado pessoal, tudo acontece por um motivo. Mas o verdadeiro motivo é que eles não querem que você desperte. E quando você desperta, você começa a ver. Cada olhar, cada silêncio, cada manipulação, tudo ganha um novo significado. O conselho não te dá conselhos, te dá armas. E se você quiser ver como elas funcionam, o link está no comentário fixado. Mas atenção, só entre se estiver pronto para ver o mundo como ele realmente é. Escreva nos comentários: eu vejo o jogo, e veja quem mais está acordando. Todo homem quer poder, mas quase nenhum entende o que ele realmente significa. Alguns tentam dominar o mundo e perdem a si mesmos. Outros tentam dominar as emoções e viram prisioneiros da própria calma. Ambos fracassam.
porque o poder verdadeiro nasce no ponto em que esses dois extremos se encontram. Os estoicos diziam: controle a si mesmo. Maquiavel dizia: controle tudo ao seu redor. E o erro é pensar que só dá para escolher um. O estoico sem estratégia é um cordeiro calmo no matadouro. O maquiavélico sem disciplina é um rei insano que destrói o próprio trono. Mas, quando você junta os dois, você cria algo que o mundo não pode tocar. O estoico observa o caos e não reage. O maquiavélico observa o caos e o usa. Um domina o interior, o outro domina o tabuleiro. E juntos, eles dominam a realidade. É assim que você para de ser previsível, deixa de ser bom ou mal e se torna inevitável. O homem que não se abala e ainda calcula, que sorri enquanto os outros se perdem na emoção, que fala pouco, mas cada palavra vale como uma sentença. É esse homem que o mundo respeita. Não o que busca a aprovação, mas o que decide. A partir daqui, você precisa escolher. Vai continuar sendo o espectador das jogadas dos outros ou vai aprender a manipular o tabuleiro? O Conselho das Sombras foi feito para isso, para quem já cansou de reagir e quer dirigir. Se você está pronto para entender o código do controle total, continue. O jogo só começou. Escreva nos comentários: eu domino o jogo. Porque o próximo passo é entender como os fortes realmente vencem, não com força, mas com frieza. Frieza. Todo mundo quer ter, até o dia em que precisa usá-la. Ser frio não é sorrir com desdém, é olhar para alguém que você ama e fazer o que precisa ser feito. É dizer não quando o coração implora para dizer sim. É cortar o laço antes que ele te sufoque. É saber que piedade e fraqueza, no jogo do poder, são sinônimos. Mas cuidado, a frieza que liberta também pode te congelar. Maquiavel avisou: é melhor ser temido que amado se não se pode ser ambos. Mas o que ele não disse é o preço de ser temido. Você se distancia, você perde a inogeneidade. E se não tiver uma bússola, perde a alma junto. Por isso os estoicos entravam onde os maquiavélicos falhavam. Eles não reagiam ao caos, eles liam o caos. E por trás de cada golpe, eles encontravam uma lição. A frieza sem propósito vira crueldade, mas a frieza com estratégia vira poder absoluto. Quando alguém tenta te provocar e você só observa, você vence. Quando o mundo tenta te acelerar e você permanece imóvel, você dita o ritmo. Os fracos chamam isso de arrogância. Os sábios chamam de domínio. Porque quem domina o próprio pulso, domina o destino. Então, quando o fogo subir dentro de você, não apague, molde. O aço nasce do calor controlado. O homem frio de verdade não é o que não sente, é o que sente tudo, mas age com precisão cirúrgica. E esse controle é o início da ascensão. Escreva nos comentários: eu ajo com precisão. E lembre-se, no próximo bloco, você vai entender como os verdadeiros estrategistas manipulam sem que ninguém perceba. A maioria das pessoas acha que manipulação é maldade, mas a verdade é simples. Todos estão manipulando, o tempo todo. O vendedor que sorri para você, o político que finge empatia, a mulher que some no WhatsApp e volta quando sente que você esfriou. Tudo isso é controle emocional disfarçado de naturalidade. E enquanto você age com sinceridade, eles estudam o seu reflexo. A manipulação é a linguagem secreta do poder. Quem entende, manda. Quem ignora, obedece. Mas existe uma diferença entre manipular e ser um monstro. O maquiavélico não destrói, ele dirige. Ele sabe que as pessoas seguem emoções, não lógica, e usa isso como um arquiteto usa a gravidade, não para desafiar, para moldar. Quer influenciar alguém? Não diga o que pensa, diga o que o outro quer acreditar. Quer vencer uma negociação? Não prove que está certo. Faça o outro achar que a ideia foi dele. Quer respeito? Não peça. Crie distância. A ausência é o perfume do poder. Mas há um nível mais profundo. Os antigos chamavam de leitura invisível.
entender os gatilhos psicológicos por trás de cada rosto, o medo do fracasso, a fome de aprovação, o trauma disfarçado de orgulho. Quando você enxerga isso, você para de reagir e começa a orquestrar. Essa é a diferença entre quem joga e quem cria o jogo. A manipulação ética é a defesa do sábio num mundo cheio de predadores, não para ferir, mas para não ser ferido. E se você quer aprender a enxergar essas cordas, o caminho começa no comentário fixado. Lá está a porta para o Conselho das Sombras. Escreva: Eu vejo as cordas. E no próximo bloco, você vai descobrir o limite entre ser frio e ser ruthless. O poder que se exibe é o poder que se perde. Os tolos gritam vitória, os sábios vencem em silêncio. Maquiavel chamava isso de estratégia da invisibilidade. Deixar o inimigo acreditar que você é inofensivo, enquanto cada passo seu é uma armadilha calculada. É o leão que se move como cordeiro, o jogador que parece distraído até o xeque-mate. Os fracos querem provar, os fortes querem decidir. Por isso, os grandes estrategistas não se apressam, eles deixam o outro se revelar primeiro. Quanto mais alguém fala, mais mostra onde é vulnerável. Quanto mais alguém tenta impressionar, mais se entrega. A maioria confunde arrogância com força, mas a verdadeira força é o domínio da exposição. Você quer ser temido? Aprenda a ser subestimado. Deixe o mundo acreditar que você é neutro, passivo, inofensivo, enquanto em silêncio você constrói impérios. Quando você é invisível, ninguém te ataca, porque ninguém entende onde te atingir. Os poderosos se movem como sombras. Eles aparecem só quando a decisão já está tomada. E quando falam, é para encerrar o debate, não para participar dele. Essa é a essência do paradoxo. Quanto menos você precisa provar, mais inquestionável você se torna. É por isso que os mestres do poder não competem, eles escolhem quando agir. Quer dominar o jogo? Aprenda a calar na hora certa. O silêncio certo vale mais que 1000 argumentos. Escreva nos comentários: meu silêncio é minha arma. E se quiser entender como transformar essa presença invisível em respeito automático, vá até o comentário fixado. Lá está a chave para a próxima camada, o treinamento dentro do Conselho das Sombras. No próximo bloco, você vai descobrir o limite entre ser frio e ser ruthless. Implacável não é ser cruel. Crueldade é emoção. Ruthless é lógica. A diferença está no propósito. O cruel age para satisfazer o ego. O implacável age para vencer. O cruel machuca para sentir poder. O implacável corta para curar o sistema. Quando você domina a mente, descobre que a piedade é um luxo dos que não têm responsabilidade. O líder verdadeiro sabe, toda decisão real exige sangue, o próprio ou o dos outros. Às vezes, a decisão certa destrói alguém, mas se for o necessário para manter a estrutura, você age, frio, limpo e sem arrependimento. Maquiavel chamava isso de decisão cirúrgica. Homens devem ser bem tratados ou eliminados, porque os feridos voltam para se vingar. E é aqui que o estoicismo entra para te equilibrar. Ele não te deixa se perder na frieza. Ele te lembra que cada corte precisa ter razão. Você demite alguém sem humilhar. Você termina um ciclo sem ódio. Você pune sem prazer. Porque a crueldade emocional cria inimigos, mas a crueldade lógica cria respeito. O verdadeiro mestre é o que tem o poder de destruir e ainda assim escolhe quando não usar. Essa é a compaixão sombria, agir com frieza, mas sem vaidade. Ser o cirurgião, nunca o carrasco. Quando você entende isso, as pessoas te temem, mas também te seguem. Não porque você grita, mas porque você decide. Escreva nos comentários: eu ajo sem hesitação. E lembre-se, no comentário fixado, o Conselho das Sombras te mostra como usar essa lógica na vida real. Palavras, negociações, relacionamentos. Tudo com a precisão de uma lâmina invisível. No próximo bloco, você vai descobrir o princípio que separa os líderes dos dependentes, a solidão estratégica.
A maioria das pessoas temem a solidão, mas o que elas chamam de medo é apenas abstinência de aprovação. Elas precisam estar cercadas, vistas, aceitas. Vivem em grupo, mas morrem por dentro, e chamam isso de vida social. O homem fraco precisa de plateia, o homem forte precisa de silêncio, porque é no silêncio que você ouve a própria mente. É quando ninguém te elogia que você descobre se está realmente no controle, e é quando você anda sozinho que o mundo começa a te respeitar. O verdadeiro poder nasce quando você entende que não precisa de ninguém para existir. Os estoicos já sabiam disso. Epícteto era escravo e ainda assim livre. Marcos Aurelius, imperador, e ainda assim sozinho. 2 extremos, uma verdade. Quem depende, obedece. Maquiavel dizia que o príncipe deve aprender a caminhar sem apoio, porque o dia que você precisar de alguém, esse alguém manda em você. A solidão não é um castigo, é um campo de treinamento. É onde você se cura, se blinda e se refina. Quando você se acostuma ao vazio, ninguém mais pode te manipular com medo de perdê-los, nem chefe, nem amante, nem amigo. O homem que anda só é o mais perigoso, porque ele não precisa ser amado, seguido ou validado. Ele apenas é. Essa é a essência do Conselho das Sombras, autonomia total. Nada te segura, nada te define, nada te limita. Se quer sentir o que é verdadeira independência emocional, o portal está no comentário fixado, mas entre sabendo. Depois disso, você nunca mais vai depender de ninguém para se sentir inteiro. Escreva nos comentários: eu ando sozinho. E no próximo bloco você vai entender como dominar o único recurso que nem reis podem comprar: o tempo. Você pode perder dinheiro, pode perder status, pode até perder pessoas, mas o único fracasso real é perder tempo. O tempo é a moeda mais cara do poder, e o sistema trabalha para te roubar essa moeda todos os dias. Notificações, fofocas, comparações, distrações, tudo projetado para te deixar ocupado, mas nunca em movimento. Os fracos confundem atividade com avanço. Estão sempre fazendo algo, mas nunca construindo nada. Enquanto isso, o estrategista observa. Ele sabe que cada segundo gasto sem propósito é uma decisão roubada. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E Maquiavel completaria: quem controla a agenda dos outros, governa. É isso que o Conselho das Sombras ensina: a separar o essencial do ruído, a dizer não com calma e sim com poder. O verdadeiro domínio começa quando você trata seu tempo como um rei trata seu sangue, com reverência. A maioria acorda e entrega a mente para o mundo, checa mensagens antes de abrir os olhos, deixa que o caos dite o ritmo e chama isso de rotina. Mas o homem intocável desperta em silêncio, cria antes de consumir, decide antes de reagir. A cada manhã ele pergunta: qual movimento de hoje muda o meu império amanhã? O tempo é o campo de batalha, e quem controla nunca mais é escravo. Quer ver como os estrategistas do conselho reorganizam seus dias para multiplicar resultados? Está tudo no comentário fixado. Um teste real, uma demonstração viva. Mas cuidado, depois de ver não há como desver. Escreva nos comentários: eu controlo o tempo. Porque no próximo bloco você vai descobrir o destino de quem vence todas as guerras internas e externas e se torna intocável. Chegamos ao fim do caminho, ou talvez ao verdadeiro começo. Depois de entender o poder, a frieza, a solidão e o tempo, existe um último nível, o da mente intocável. Ser intocável não é ser invencível, é ser livre. Livre do medo, livre da opinião dos outros, livre da necessidade de provar algo. Você já não reage, você escolhe. Já não busca, você atrai. Já não luta, você decide. O mundo tenta te provocar, mas você só observa. Os fracos gritam, os fortes sussurram, e os intocáveis apenas agem.
O estoico te ensina o domínio interno, o maquiavélico o domínio externo. Quando você une os dois, cria algo que não pode ser destruído. Nada te atinge porque nada te controla. Os elogios não te elevam, as críticas não te ferem. Você se tornou a fortaleza. Essa é a síntese final. A calma do sábio com o cálculo do estrategista. O coração de gelo, mas a mente em chamas. É aqui que termina a busca e começa o reinado. Você não precisa mais pedir respeito. Agora ele acontece naturalmente. Você não precisa prometer nada. Agora suas ações falam por você. E é nesse silêncio que o verdadeiro poder nasce. O Conselho das Sombras existe para isso, para manter tua lâmina afiada, tua mente limpa e teu foco absoluto. Lá dentro, Maquiavel, Nietzsche, Casanova e Musashi não te ensinam a ser alguém melhor. Eles te ensinam a ser você, sem medo. Se quiser atravessar essa porta, o link está no comentário fixado. Mas saiba, depois de entrar, não há volta. Você não verá o mundo da mesma forma. Escreva nos comentários: eu sou intocável. E lembre-se, quem controla a si, controla tudo. Quem entende o jogo, se torna o jogo. Bem-vindo ao Conselho das Sombras. A fortaleza te espera.